News está conosco a Cláudia Costin, que é ex-diretora global de educação do Banco Mundial, atual diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Ela foi secretária municipal de educação do Rio de Janeiro na época do ataque na escola Tasso da Silveira em Realengo. Deixou 12 mortos e foi uma espécie de marco de partida dessa trágica sequência de ataques em escolas que o Brasil tem experimentado. A Cláudia, o currículo dela fala por si só, é uma referência na área de educação e vai comentar, vai conversar conosco a respeito dos últimos acontecimentos, dos boatos que têm circulado, do medo perfeitamente justificável de pais, de alunos, do estado de barata voa nas escolas que não sabem lidar com uma questão que até então era muito rara, quase inédita no Brasil e que passa a fazer parte da nossa realidade. Cláudia, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um bom dia. Bom dia, Megari, bom dia, Sheila, Carla e aos ouvintes da Band News. Muito triste mesmo. Muito. Bom, começando, né, essa sequência pelo ataque em São Paulo, depois o que ocorreu em Blumenau, e desde então a gente já teve duas ocorrências que parecem ter sido inspiradas nesses últimos acontecimentos, uma no Amazonas e agora, soubemos há pouco pela nossa reportagem, no estado de Goiás, onde 3 meninas foram esfaqueadas, felizmente sem gravidade, mas por um aluno que entrou armado em uma escola. Cláudia, por que acontecimentos que para a maioria das pessoas causa repulsa, é algo repugnante, indignante, serve como combustível e como inspiração, viram um exemplo para que a pessoa queira fazer aquilo? Olha, Megari, nós estamos vivendo tempos de muito ódio e polarização. Não só no Brasil, mas de uma maneira importante no Brasil. E, infelizmente, as redes sociais vêm sendo usadas como canais para que jovens possam se destacar ao fazer atos violentos. E a resposta não é simples, muita gente buscando uma bala de prata, põe um policial em cada escola, detector de metais, mas a questão não é só de segurança pública, é de como que nós estamos educando as novas gerações. Será que nós estamos educando, e eu não digo só a escola e a família, para uma relação violenta uns com os outros? Nós mesmos adultos falamos de forma agressiva com quem pensa diferente, e estamos semeando ódio, preconceito e vontade de ser famoso fazendo atos cruéis. Muito triste. Uhum. Pois é. E aí, perdão, só para a gente não perder aqui o gancho, na mesma linha, a gente vê aparecendo em escolas, né, em portas de banheiro, ameaças. Um massacre está chegando. Isso tudo é real, é palpável. Alguém foi lá e escreveu. Acredito eu que seja um adolescente que não consegue entender o peso dessas palavras e, enfim, a importância do que aconteceu em Blumenau e de ataques como esse. Adolescentes fazendo adolescências. É normal? É da idade? A gente tem que tratar isso como algo normal? Não, nós não temos que tratar isso como algo normal. Nós temos que ter, e aí é tão importante isso que a POSP, algumas associações de professores vêm chamando, de chamar professores, psicólogos, para ajudar os professores a monitorar sinais de que algo errado vem acontecendo. É normal adolescentes não terem muito controle sobre seus impulsos, afinal o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que permite a autorregulação, não fica madura antes dos 25 anos. Mas não é normal que isso se converta em assassinatos, em ataques, e isso pode sim ser antecipado. Então, tanto quanto olhar para a questão de segurança pública, como corretamente o Ministério da Justiça fez ao falar que vão monitorar redes sociais, chamaram, né, ontem os representantes das empresas de redes sociais, que mantêm redes sociais, e também reforçar a ronda escolar, é antecipar
sinais amarelos e vermelhos para que a gente possa agir melhor. E mais do que isso, educar esse jovem, seja na família, seja em casa, para ter uma comunicação não agressiva, educar para a paz, no fundo. Soa piegas, mas é disso que o mundo está precisando. Cláudia, neste momento há muitos pais, mães nos acompanhando, aflitos, porque têm ouvido dos seus filhos, crianças, menores, maiores, não importa, que estão com medo de ir para a escola. Como os pais e mães devem tratar disso? Como explicar esses episódios? É claro que essa explicação depende muito da idade da criança, mas como tratar disso de maneira franca com os seus filhos e como estimulá-los? Porque, e ainda assim respeitando os medos da criança, como tratar disso tão delicado? Olha, Sheila, não é simples para os próprios pais, porque eles estão também um pouco assustados. Ontem nós tivemos o retorno às aulas, né, na escola aqui em São Paulo, a Tomásia Montoro, e os pais prepararam bastante o clima para um retorno tranquilo, puseram uma faixa de bem-vindo aos alunos, conversaram com a comunidade escolar, inclusive antes do retorno, se prepararam para que isso aconteça a contento. É importante que os pais tranquilizem os filhos, não dizendo coisas irrealizáveis, mas dizendo que os professores estão se preparando e que os próprios pais estarão presentes em todos os momentos para eles e que esses episódios não são muito frequentes. Apesar dessa onda de contágio, como o Megali falou, acontecer, e de fato tem uma certa onda de contágio, ela não dá, se a gente olhar para o número de escolas afetadas, não chega a 1%. Então não é que em todas as escolas vem acontecendo isso. E ao mesmo tempo dizer que a escola está atenta e que vai explicar, vai conversar com as crianças e jovens sobre como se comportar se algo de ruim for acontecer ou estiver em processo estiver acontecendo. A Cláudia abordou algo que eu acho assim extremamente importante, que é a identificação dos sinais, a antecipação desses sinais, né, Cláudia? E é algo muito complicado porque, sobretudo na adolescência, né, os estudantes eles estão vivendo essa fase de ruptura com os pais, né, de modelos, a criação de um modelo próprio, de uma personalidade própria e também a valorização muito grande da própria privacidade. Então, determinadas até formas de comunicação entre os adolescentes são colocadas, são protegidas por eles mesmos. Eu vou citar aqui um aplicativo que não é muito conhecido, eu acho que por pais e educadores, que é o Discord, que é um aplicativo para que eles falem sobre games. É um negócio que é super difundido entre a molecada, mas que no fim das contas, para os pais e para os responsáveis, a gente acaba não sabendo muito, mas eles trocam muitas informações por ali. Então fica um tanto restrito, né? Essa comunicação ela acaba ficando muito restrita. Cláudia, como fazer para aproximar esse jovem, como quebrar essa espécie de barreira, né, que existe? Porque eles entendem muito mais de tecnologia do que a gente, né? Então, assim, sem parecer ser sermão, ser uma comunicação de cima para baixo, como trazer esses estudantes, esses jovens para junto e para que eles também tragam elementos para antecipação desses sinais, para que eles nos alimentem de informação para que a gente consiga ler perfeitamente o cenário. Olha, em primeiro lugar, criando algo que os psicólogos chamam de escuta ativa. Ou seja, ao criar um clima na família em que o jovem pode contar alguma coisa, sem que eu o interrompa o tempo todo dizendo você fez mal, você agiu errado, é um pouco mostrar que ele sempre vai ter um ambiente protegido na família, que sim, a família tomará providência se algo de tremendamente perigoso estiver acontecendo com o jovem, mas que ele se sinta à vontade de contar sem ser o tempo todo censurado. E esse comportamento, ele também pode acontecer na escola de uma outra maneira. Inclusive, algumas escolas criaram grupos de escuta de aluno, para que
alguns alunos sejam treinados, né, especialmente em escolas em tempo integral, em que há mais tempo de convivência, para escutar o colega, encaminhar se houver algo muito grave acontecendo, mas ao mesmo tempo dar um conselho de colega, porque na adolescência a gente ouve mais os colegas do que os adultos, porque, como você bem disse, nós estamos nessa idade se forma a identidade, então ela muitas vezes se forma em oposição aos pais e professores, então é importante a atenção, e é importante, sobretudo, algo que foi aprovado em 2019, que é a lei do psicólogo na escola, que não quer dizer que cada escola tem que ter um psicólogo, mas que haja, por exemplo, nas redes de escolas públicas, psicólogos que capacitem professores para um diálogo mais construtivo com os alunos, que aconselhem, que ajudem depois de episódios tão tristes como esses que foram vividos em Blumenau, em São Paulo, a lidar com o estresse pós-traumático, né, como que a gente deve reagir aos alunos que estão apavorados e os próprios professores apavorados, né. Cláudia, eu não sei se você está acompanhando esse recorte da história. A BBC Brasil descobriu no Twitter o endereço que publica, serve exclusivamente para isso, para publicar fotografias desses agressores de escolas, algo que a imprensa não tem mais feito, né? Há um consenso de que isso incentiva esses imitadores. Fotografias de crianças agredidas, incentivos por meio de músicas ou de textos a que as pessoas façam o mesmo, tudo isso no Twitter, tá? Ao alcance de todo mundo. E agora o mais absurdo, a BBC entrou em contato com o Twitter e o Elon Musk, que é um cara de um comportamento muito, digamos, heterodoxo, ele programou o e-mail da assessoria de imprensa do Twitter para responder a todo e qualquer questionamento com um emoji de fezes, aquele cocôzinho. A BBC procurou o Twitter para questionar a respeito desse endereço e não deu outra. Recebeu esse emoji como resposta. Né? É assim que o Elon Musk trata a questão. Ele é o dono do Twitter. E vejo agora no blog da Júlia do Alibi que uma advogada da empresa participou ontem de uma reunião no Ministério da Justiça e defendeu que esse perfil não viola os termos de uso da rede e não se trata de apologia ao crime. Causou espanto no governo, né? O cinismo da advogada que diz que o Twitter não tem nada a ver, o que depreende-se que, na opinião dela, redes sociais não tem nenhuma relação com o que está acontecendo aí. Eu queria que você comentasse esses últimos acontecimentos, Cláudia. Olha, o que essa advogada está fazendo é dizendo que é legítimo que o Twitter promova ataque a escolas, né? Em resumo, é isso. Porque é importante lembrar que essa semana passada aconteceu um ataque numa escola feita por um menino nos Estados Unidos, de 6 anos, armado. A justiça condenou os pais, não a criança, porque com 6 anos, evidentemente, ele não tem responsabilidade por isso, mas cabe aos pais verificar se uma criança está chegando armada à escola e deu um tiro na professora de primeiro ano do ensino fundamental lá nos Estados Unidos. Então, eu acho, no mínimo, falta completa de empatia, como você disse, Megari, cinismo. E, nesse sentido, eu queria elogiar o GEDUCA, que é um grupo de jornalistas que cobrem educação, que fez toda uma orientação, já existia em outros meios, mas de jornalistas sobre como cobrir situações como a que foi vivida na escola Tomásia Montoro, como vem acontecendo em números crescentes no Brasil. Não dar visibilidade ao agressor. Isso é muito importante. Não vamos torná-los famosos. E não vamos tornar famoso quem faz ameaças. E nesse sentido, Megari, aquelas frases escritas no banheiro, não é impossível que a própria escola identifique quem fez e usar o princípio de justiça restaurativa nesse caso, ou seja, fazer com que o jovem que fez eventuais ameaças, que ele seja primeiro visto por um psiquiatra, um psicólogo, e segundo, que ele repare
a agressão que ele fez com as ameaças postadas no banheiro. Nós estamos conversando aqui no Band News São Paulo com a Cláudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, atual diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E aí, Cláudia, a gente está recebendo várias mensagens com perguntas dos nossos ouvintes, pais, mães aflitos e querendo aqui orientação. Então, vou trazer duas perguntas aqui de ouvintes. A primeira deixa eu só pegar o nome dele, é o Teco. Teco escreveu para cá falando: é o caso de voltarmos a não deixar as crianças a utilizarem Instagram, TikTok e somente deixar o WhatsApp? É uma alternativa? Ele é pai de 2 filhos, um de 11 e outro de 12 anos. Seria uma alternativa? Vamos lembrar, o WhatsApp também, por lá tem circulado um monte de informação falsa, né, em grupos e tal. Então, uma questão colocada. E a outra da Karina, que também está aqui nos acompanhando e sempre participa, ela diz: se a gente pegar o histórico de crimes cometidos nesses ataques em escolas, vamos verificar que no Brasil e fora também, né, eles são praticados por meninos e não meninas. A gente não tem nem na memória aqui ataques cometidos por meninas. Algo que deve ser olhado por esse aspecto, enfim, algo que possa explicar isso? Bom, então vamos começar com a Karina. É complicado na etapa de formação da identidade, Karina. Muitos jovens acabam recorrendo a uma masculinidade tóxica. O que eu chamo de masculinidade tóxica? O que se chama de masculinidade tóxica? Eu ser um menino ou um rapaz se faz em oposição a qualquer traço de fragilidade, de mostrar humanidade, de mostrar empatia, entrar num papel de um homem muito agressivo. Para evitar isso, é muito importante que as referências masculinas presentes na família e na escola não sejam tóxicas também. É mostrar que um homem pode ser frágil, que homem sim pode chorar, que homem sim pode se solidarizar sem deixar de ser homem, né? Para que esses jovens entendam que ele não precisa ser o extremo oposto do que ele imagina que seja uma mulher para poder ter uma identidade tranquila dentro desse contexto. E bem lembrado, eu não tinha atentado para esse fato, Karina. E Teco, eu acho que essas decisões são de cada família. Não é mesmo recomendável redes sociais antes dos 12 anos. Mas até o final da adolescência, eu acho que, eu considero importante que os pais supervisionam. Infelizmente, muitas redes sociais criam mecanismos para que os pais não consigam supervisionar. Uma delas, inclusive nos Estados Unidos, coloca como símbolo uma calculadora para que os pais não considerem que aquilo é uma rede social. É importante que estejamos atentos e, sobretudo, criar um clima de diálogo franco dentro da família para que sinais sejam monitorados. E, na dúvida, vamos recorrer aos especialistas, aos psicólogos, vamos ver se tem algum problema que precisa ser aperfeiçoado na educação dessa moça ou desse rapaz. Uma última pergunta bem rápida: prejuízos para estudantes, professores e pais provenientes desse período que a gente está vivendo agora, Cláudia, porque quando a gente está no olho do furacão, a coisa fica, obviamente, muito grande e a gente não sabe direito como lidar. Mais para frente, você acredita em prejuízo para a educação como um todo? Ou a gente vai passar bem por isso, né? Vamos tentar se acalmar e olhar para frente. Qual é a sua avaliação? Olha, há crises, Carla, que se tornam oportunidade de fazer uma coisa que a gente deveria fazer em todo caso. No caso da educação, sim, isso traz dor para muita gente, traz condições de trabalho para os professores desafiadoras, para as famílias de insegurança,
Mas isso reforça algo que está estabelecido no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que é a urgência de educar para uma convivência pacífica. Nós temos que, ao mesmo tempo, educar crianças e jovens para estarem confortáveis com a sua identidade, por exemplo, a identidade nacional, ou ser nordestino, ou ser do Sudeste, mas não em oposição a quem é diferente, ou ser negro, não em oposição ou numa relação de ódio. Eu estou confortável com ser quem eu sou, mas eu aprendo na escola a viver juntos com o outro que tem outras identidades. E isso vai nos ajudar a construir uma educação melhor se a gente aprender as lições que vêm desses tristes episódios. Agostin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, atual diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, era secretária municipal de educação do Rio de Janeiro quando do ataque em Realengo, em 2011. Esteve conosco aqui na Band News FM. A gente agradece demais, Cláudia. Até a próxima. Uma boa semana. Até a próxima semana e que a gente possa noticiar coisas mais felizes, mais alegres. Tomara. Sem dúvida. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada.